Nosso assunto de hoje é novamente o STF legislando no Brasil. Eu sou Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Peço uma força a você que, se você ainda não é inscrito ao nosso canal, inscreva-se, é gratuito, tem um botãozinho aqui embaixo. Veja esse vídeo até o fim, o assunto vai ser muito interessante. E se gostar, deixe o seu joinha, certo? Vamos ao assunto então. O STF, novamente, está legislando, vai querer legislar sobre um tema já aprovado na Câmara dos Deputados. O STF, essa é uma matéria da CNN, que está aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, e eu vou botar o link no primeiro comentário, como sempre. STF julga marco temporal de terras indígenas após Câmara avançar sobre o tema. A CNN, como a gente sabe, é uma mídia tradicional dessas, que vem com aquele viés, a gente pode analisar aqui, que eles já botam avançar sobre o tema. Não, a Câmara aprovou, vai para o Senado, mas o STF quer julgar isso aí, dia 7 agora, eles vão julgar o quê? Segundo o que foi aprovado na Câmara, eu não vou ler a matéria para vocês, segundo o que foi aprovado na Câmara, todas aquelas terras indígenas que existiam e já estavam demarcadas antes da promulgação da Constituição de 1988, estavam garantidas para os índios. Então, todas aquelas terras que em 1988, naquele dia da promulgação da Constituição, existiam para os índios, eram dos índios, ficaram sendo dos índios. Todas aquelas terras que não eram, ficaram livres para agricultores, para o Estado desenvolver essas outras terras. O que aconteceu nos governos seguintes? Começaram a haver demarcações de terras indígenas com base, eu chegava lá uma aldeia, olha, a gente está aqui, está nesse pedaço de terra que tem tantos 1.000 quilômetros quadrados, mas o nosso povo indígena ocupava mais tantos mil aqui em volta. Nós tínhamos mais 10 aldeias e a terra que era nossa era tal. Eles faziam um estudo, e realmente, 200 anos atrás, 300 anos atrás, a tribo ABC lá, em vez de ter aquela aldeia que ocupava já uma grande área, que dava para eles viverem, daria para plantar, daria para sobreviver, daria para ganhar muito dinheiro, existiria 10 aldeias que ocupariam uma área muito maior. Daí o governo demarcava essa área muito maior. Claro que haviam outros interesses por trás disso, A Raposa Terra do Sol, por exemplo, é uma área onde tem minério assim, a perder de vista. Temos minérios, bauxita, nióbio, que estão lá. Eles estão trancados como se fosse dentro de um cofre, por causa da demarcação da terra indígena. Então não pode explorar, porque está dentro de terra indígena. E aquilo ali está bem guardadinho para algum dia, lá sei eu, uma ONG, um país estrangeiro, chegar lá e botar a mão. Então as demarcações também são usadas por esse governo, e nas suas gestões anteriores, para demarcar terras de interesse. Não se sabe de quem, mas não é dos índios, para resguardar territórios onde há
vasta ou flora, fauna, né, ou minérios de interesse econômico. Então a gente sabe disso, né? E no Congresso, né, na Câmara, foi aprovado semana passada, né, o marco temporal, que diz, né, que todo terra indígena que estava, né, aprovada, que já existia, né, na promulgação da Constituição de 1988, continua existindo. Então, todas as terras que eram aldeias, acampamentos, terras indígenas que existiam em 1988, ali naquele dia, continuam existindo e continuam sendo dos índios. Todas as terras. Além disso, né, seriam livres para agricultores, para o Estado. Né? Então, isso serviria, um marco temporal que serve tanto aos indígenas que não perdem as suas terras, quanto ao povo brasileiro que precisa de terra para plantar, né? E outra, esse projeto do marco temporal também foi aprovado na Câmara, ele mexe em outras coisas que não é de interesse, né, desse governo. Ele tira as algemas do povo indígena, ele tira as amarras, porque ele permite, né, que os indígenas prospectem essa terra, plantem, minerem dentro da terra indígena, o que não é permitido hoje em dia. Né? Se passar pelo Senado esse projeto e for para a sanção do presidente, se o presidente aprovar, se ele não aprovar, voltar, vai ser derrubado o veto. Né? Mas quando virar lei, né, vai permitir que o índio deixe de estar amarrado, porque hoje em dia o índio está numa aldeia, né, pela lei ele tem que ficar na aldeia dele como se fosse um museu, né, com aquelas choupanas de palha, né, vivendo em trapos, comendo caça. Né? Olha que bonitinho, nós temos índios aqui que funcionam da seguinte maneira: eles são índios, então por eles serem índios, eles têm a sua aldeia. Não. Índio hoje em dia usa celular, tem TV a cabo, tem computador e gosta disso, como qualquer ser humano. Né? Só que dentro da aldeia ele não pode ter isso, porque ele não pode plantar que não seja para subsistência, aquela rocinha ali com mandioca, né? Não, mas ele tem bastante terra. Esse projeto, se for aprovado, o índio vai poder botar dentro da sua aldeia um trator, vai poder contratar pessoas que não indígenas para operar esse trator, para fazer uma horta extensiva, né? Plantar fruta, plantar café, plantar grãos em geral, para explorar, para ganhar dinheiro para a aldeia, para construir casas, para botar internet, para botar televisão, para botar o que ele quiser, porque o índio tem que ser livre. Né? E hoje em dia, pela lei, o índio não pode ser livre. Ou ele sai da aldeia, né, e vem para a cidade grande, acaba virando, né, se não tiver uma profissão, se não tiver uma faculdade, não tiver uma profissão, nem que seja técnica, ele acaba virando mão de obra barata. Né? Ou ele fica na aldeia e se sujeita a viver como na Idade da Pedra. Né? É essa a lei de hoje. Né? E a lei do marco temporal, que foi aprovada, né, além de manter as terras indígenas tradicionais até o dia da promulgação da Constituição de 1988, ele dá uma série de liberdades aos índios, para que eles explorem a sua terra, para que eles explorem os minérios que tem dentro dessa terra, que não é interessante, eles estão sendo guardados para algum futuro, né? E os índios ficariam muito bem de vida. Né? E então essa é a nossa discussão de hoje. Mais uma vez o STF, né, vai dia 7 agora, né,
julgar, né, se o que foi aprovado na Câmara é constitucional. Se eles julgarem que não é, e que o marco temporal não vale, que continua valendo a lei que está, para que nós temos legislativo, gente? Para quê? Então fecha a Câmara e o Senado, deixa tudo na mão do STF. É o que está acontecendo hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha, nos dê aquela força feliz, inscreva-se no canal, né? E nós estamos sempre aqui de segunda a sexta, às 15 horas, sábados e domingos com as reprises. Bom, pedindo novamente, como já é tradição do canal, pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que nos ilumine e guarde durante essa semana que está entrando, nos dando muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Que assim seja, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado.